Nós estamos na última lição da revista sobre a liderança e nós passamos por várias etapas do líder, não é? Como o líder deve proceder, a quem ele serve, como deve ser a atitude dele, como é a postura do liderado, várias coisas nós estudamos. E hoje nós temos um tema especial que fala sobre qual a recompensa do líder. Qual é a recompensa do líder? Eu queria então que os irmãos abrissem a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versículos 5 até o versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 até o versículo 9. E nós vamos fazer essa leitura de pé. Acabamos de sentar, mas nós vamos ficar em pé de novo. Vamos fazer essa leitura de em pé. Eu vou ler, vocês vão ler comigo o último versículo. Versículo de número 9, nós todos leremos juntos. Diz assim o texto, do texto sagrado. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Glória a Deus. Oh Deus, maravilhoso. Tua palavra que fala conosco. Pedimos ao Senhor que instrua as nossas vidas, abençoe teu servo para que ele traga a tua mensagem e abra os ouvidos, Senhor, da tua igreja e os nossos corações para recebermos com alegria as tuas promessas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. O trabalho de um líder realmente é um trabalho, muitas vezes, puxado, difícil, grande, desafiador, e principalmente quando se trata da obra de Deus. Porque quando tratamos da obra de Deus, não envolve só a batalha, vamos dizer, material ou física, que o líder na sociedade tem de fazer. Envolve também o lado espiritual. Então você tem, vamos dizer, a parte física, a parte mental, mas também a parte espiritual envolvida. E essa luta, é uma batalha muito grande, não é? E essa missão então do líder crente, ela não é feita para a sua glória, porque ela vai levar a glória de Deus, esse é o objetivo. Então ele faz com gratidão no seu coração, gratidão porque ele já recebeu a recompensa de fato, que é a salvação. O Senhor nos deu a salvação, Ele tem poder para salvar, nós cantamos aqui, e nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E o líder crente então, ele trabalha com alegria no coração, não esperando gratificações, mas já agradecido pelo que recebeu. Contudo, o Senhor ainda assim promete mais recompensas para os obreiros do Senhor. Eles são recompensados do seu trabalho. E no texto que nós vemos aqui, que nós vimos, o texto lido, Paulo, ele está falando para a igreja de Corinto, que os obreiros são cooperadores. Nós lemos no versículo 9, são cooperadores de Deus. Versículo 9 disse assim, porque de Deus somos cooperadores. Disse mais, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Interessante que Paulo usa aqui essa metáfora. Ele fala sobre a lavoura de Deus, ele fala que somos lavoura de Deus. Ele fala que somos edifício de Deus. Então ele fala, ó, sois lavoura. Ou seja, a lavoura, o que é a lavoura? É a preparação, não é? A preparação do terreno. O terreno precisa ser preparado para o cultivo. Então, essa lavoura, nós somos essa lavoura de Deus. Nós participamos dessa preparação do terreno. Aí depois ele utiliza uma outra metáfora, que é o edifício pronto. É interessante ele usar essas duas comparações,
É como se fosse dois extremos também, né? Você tem um lugar que tem que ser cultivado, uma lavoura, mas do outro você já tem não só a plantação, mas já tem um edifício pronto. Vós sois o edifício de Deus sois vós. Então o Senhor está conosco desde o início do trabalho até o final do trabalho, em todos os momentos. Nós somos servos do Senhor e o trabalho então ele dá resultado, ele sai de um terreno que não tem nada a um edifício por causa da bênção de Deus. O trabalho do líder dá resultado pela bênção de Deus. E quais são as bênçãos que nós podemos perceber neste texto que o líder tem, que o líder vê, das quais ele participa? Em primeiro lugar, da conversão de pessoas, da mudança do coração. Vamos ler o versículo 5 juntos. Diz assim o versículo 5: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então percebam aqui que o primeiro fruto do trabalho mostrado nesse texto é a conversão de pessoas. As perguntas iniciais aqui do versículo demonstram que os líderes eram apenas servos do Senhor. Servos do Senhor. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Embora os crentes de Corinto estivessem buscando uma referência nos líderes, e aqui o texto dessa forma nos mostra como se fosse assim: eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, não é? E é natural do homem buscar uma referência. Nós buscamos referências, né? E muitas vezes a referência, ao invés de ser Cristo, ela é desviada para os líderes deste mundo, ou para as pessoas deste mundo, ou até para coisas, porque aquele que está longe de Deus, ele sempre vai ser idólatra, ele vai adorar alguma coisa, não é? Nesse caso aqui, era a própria igreja, estava olhando mais para os líderes, né? Para Paulo, para Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então Paulo coloca esse desvio do olhar, ele fala assim: vamos mudar o nosso olhar. Paulo e Apolo são servos, foram usados apenas pelo Senhor, por meio de quem crestes. E olha que interessante, foram usados para uma mudança realmente real no coração das pessoas, para que as pessoas pudessem crer. Eles estavam a serviço de um bem maior, de fato a serviço do próprio Deus, para que a igreja fosse fortalecida. E através dos seus serviços, pessoas foram salvas, se converteram. Irmãos creram em função do trabalho deles, não é? Quem levou o trabalho? Quem levou a palavra? Eles levaram, mas foram usados por Deus. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Hoje no nosso mundo a gente vê algumas pessoas buscando um propósito para a vida, não é? Eu tenho que ter um propósito maior na vida. Veja que interessante o que mostra o texto aqui. O propósito maior é o serviço a Deus. E os frutos são maravilhosos, porque realmente mudam as pessoas. O que é mais importante do que uma pessoa mudar o coração, se converter ao Senhor? Que bênção! Esse é o propósito maior e que eles tinham aqui. O Senhor usou então esses servos, os talentos e os dons que eles tinham, para que as pessoas fossem mudadas, fossem afetadas na sua concepção, na sua crença e convertidas certamente pela obra do Espírito Santo. Eles levaram ali a palavra, mas foi o Espírito Santo que mudou mesmo o coração. Paulo diz lá em Romanos 10, 14 assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, Deus decidiu usar os homens para levar a mensagem do Evangelho. É necessário que alguém pregue, que alguém leve a palavra do Senhor. E para esse líder é uma grande bênção ver pessoas salvas pelo seu trabalho, não é? Às vezes uma pessoa que de repente estava perdida e você falou alguma coisa e aquela palavra mudou o coração da pessoa. Você foi usado pelo Senhor, é uma grande bênção isso. Então nós vemos que essa bênção, esse fruto vem pela ação de Deus, usando cada um de nós, usando cada crente, usando Paulo, usando Apolo, mas também usando cada membro aqui da igreja do Lindéia. Segundo lugar,
A segunda bênção que o líder vê. Primeiro foi a conversão de pessoas. A segunda é o crescimento da igreja. Vamos ler o versículo 6 ao 7 juntos. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha que interessante. Então Paulo fala da obra de Deus com essas palavras aqui, palavras conhecidas no meio da agricultura, ou quem trabalha com plantas. Ele usa aqui plantar e regar, esses dois verbos, não é? Eu plantei, Apolo regou. E Calvino comenta aqui, faz um comentário interessante, ele fala: para que a terra produza frutos, é preciso arar e semear, e outros meios de cultura. Mas depois de tudo isso ter sido feito com cuidado, o trabalho do lavrador não teria proveito se o Senhor do céu não desse o aumento, não desse o sol, não desse a influência da seiva, não enviasse a água e não enviasse a sua secreta influência no coração. Então percebam que alguém plantou, mas se Deus não abençoar aquela planta ali, aquele local, a situação do clima, do tempo, não vai acontecer nada. E começou a nascer, alguém vai lá regar, não é? A Juju de vez em quando pega o regador lá em casa e vai lá, nos vasinhos dela lá e põe água. Minha mãe também, minha mãe gosta de regar as plantas. Se você regar, mas se não tiver a influência secreta de Deus ali, não vai crescer. Já aconteceu contigo? Às vezes você regou, plantou, regou e não aconteceu nada. Aí você ficou lá olhando, e aí? Não deu nada, não cresceu. Com vocês não, né? Não aconteceu isso não. Comigo já. Então, se não tiver influência de Deus ali, nada vai acontecer. Deus é que dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento. E aí nós podemos ver, mas que crescimento? E a Bíblia nos mostra uma variedade de áreas ou de situações de crescimento da igreja. Eu vou passar algumas com vocês. Olha só, crescimento na proclamação do Evangelho, Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Crescimento no poder do Evangelho, Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Crescimento físico em sabedoria, em graça. Lucas 2, 52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescimento na santificação, Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Crescimento em quantidade de pessoas, Atos 5, 14, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Crescimento no amor uns para com os outros, Tessalonicenses 3,12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Crescimento em ações de graças. Nós tivemos o culto de ação de graças aqui na quinta-feira e foi uma grande bênção. Colossenses 2,7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graças. Crescimento no conhecimento de Deus e nas boas obras, Colossenses 1,10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescimento na fé e no amor. 2 Tessalonicenses 1,3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Crescimento em tudo em Cristo.
Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha que bênção. Quantas áreas, quantos momentos importantes, quantas áreas da nossa vida são necessárias de crescimento. E aqui nós vemos o Senhor fazendo crescer isso em nós. A atuação do líder depende de Deus. Deus dá esse crescimento. Eu pergunto, em que áreas dessas nós temos crescido? Crescimento da igreja. Terceiro lugar que o texto nos coloca. Qual a terceira recompensa? Qual a terceira bênção? A terceira bênção é o galardão. Vamos ler o versículo 8 juntos? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então veja que o terceiro fruto aqui, a terceira bênção é o galardão. E essa palavra galardão significa recompensa. A recompensa. A recompensa. O texto não especifica exatamente qual recompensa, mas nós podemos ver que a Bíblia está cheia de promessas, de recompensas para aqueles que louvam ao Senhor, que bendizem ao Senhor, que servem ao Senhor, o líder que se dedica à casa de Deus, aquele que mesmo no seu trabalho secular, com tantas coisas a fazer, se dedica a servir o Senhor enquanto for possível. E John Gill comenta que não há uma recompensa de dívida, pois seus trabalhos não são de modo algum meritório, de qualquer coisa nas mãos de Deus. Então, ele diz assim, olha, o mérito, a recompensa não é pelo mérito aqui. Nós realmente não temos mérito, mas a graça de Deus que vem, e aí nós entendemos e com fé recebemos essa graça, e com fé trabalhamos na obra de Deus com o coração grato, e o Senhor nos dá uma recompensa. Mas da graça mesmo a recompensa da herança, porque ele serve o Senhor Cristo, que é por legado através da morte do testador, e comum a todos os filhos de Deus, herdeiros da glória. Ou seja, a recompensa vem pelo que a obra que Cristo fez e que traz a cada um de nós. É certo que nós vamos receber um galardão. E é certo que esse galardão é excelente, pois as promessas do Senhor são maravilhosas, não é? E principalmente, nós vimos aqui algumas bênçãos que são recebidas aqui. A bênção do crescimento espiritual, físico, sabedoria, tudo isso nós vimos aqui. A bênção de ver as pessoas se convertendo ao Senhor, da igreja crescendo. Contudo, nós teremos o galardão, uma bênção maior, recompensa maior, quando Jesus voltar e nos levar para os céus. Lá, o nosso galardão, a nossa recompensa, vai ser tão boa que nem a traça corrói. Você já teve problema de traça? Não, né? Vocês não tiveram, só eu que tive, né? Lá em casa a gente teve um problema lá recente, de traça, né? A traça eu comendo as coisas, misericórdia, eu como mesmo. Não é? Ou então a ferrugem, já teve? Vocês já tiveram problema de ferrugem? Não, né? Só eu também. Ferrugem vai corroer. Hã? Ah, e cupim, a irmã está falando do cupim. Não, esse aí não tem aqui no Lindéia, não. Come tudo, não é? Corrói tudo. E você já teve problema do ladrão? Não, ninguém teve, né? O ladrão veio e roubou aquilo que você tinha demorado a conquistar, com o suor do teu trabalho. Ou então fica tentando roubar. Você já receberam aquelas mensagens assim que você já vê que é fraude? Clica aqui que você vai não sei o quê. Tal. Você, opa. Ou então te liga o banco, igual me ligaram essa semana. Aqui é o banco, tal. Mandaram um Pix errado, mas não tem problema não. Nós vamos cancelar. Digita a senha aí que nós vamos cancelar. A nossa recompensa no céu, o ladrão não vai roubar. O cupim não vai comer. A traça não vai corroer. A ferrugem não vai destruir. É eterna, maravilhosa, incorruptível. Que recompensa maravilhosa, irmãos. Que recompensa maravilhosa. É por isso que Paulo, no final dessa carta aqui, lá no versículo 58 do capítulo 15, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis,
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja, ele fala, olha, sejam firmes, inabaláveis, mesmo que venha aí as ondas desse mundo, as dificuldades desse mundo, fique firme na obra do Senhor. Aliás, seja abundantes, ou seja, faça cada vez mais. Abundante é nesse sentido, é de fazer muito, fazer bem, fazer com vontade. Então alguém te chama para tocar no louvor e você tem um talento, você vai logo com vontade. Não, eu vou. O que tem que fazer? Alguém te chama para participar ali do grupo de oração. Eu vou, onde que é? Ah, é lá longe, não tem problema não, vamos lá. Alguém te chama para te ajudar alguma coisa na igreja, eu estou pronto. Alguém quer eleger você na diretoria de alguma sociedade, falou, sim, estou pronto, vou logo, faça de forma abundante. É assim que Paulo diz. E ele fala, por quê? Porque o trabalho em Deus não é vão. Que maravilha. Concluindo então, meus irmãos, o Senhor é que dá os frutos, Ele dá e dará. Frutos abençoados que chegarão aos líderes e nós teremos o coração cada vez mais grato ao Senhor pelo que nós temos recebido. Nós veremos pessoas sendo salvas porque nós simplesmente fizemos o que o Senhor nos pediu. Nós veremos a igreja crescendo nas várias áreas da igreja, nas suas diversas áreas, por causa da bênção do Senhor. E nós receberemos o galardão eterno, a recompensa eterna, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Embora o líder cristão não deva então esperar esse reconhecimento, a palavra do Senhor diz que os frutos virão com certeza, pois quem promete é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, aplicações para a nossa vida. Viveremos servindo ao Senhor, assim como Paulo, assim como Apolo. Veja que um plantou, o outro regou. Nós também fazemos parte dessa lavoura do Senhor. Nós trabalhamos na seara do Senhor para que a palavra do Senhor avance, o reino avance, para que nós tenhamos uma colheita maravilhosa. Façamos então o papel que Deus distribuiu a cada um. Se fomos chamados para plantar, cumpramos o nosso trabalho, o nosso chamado. Se fomos chamados para regar, façamos isso com a graça de Deus. Deus é que distribui entre nós os dons e talentos, e nós servimos ao Senhor com alegria. Vamos nos atentar para aquilo que o Senhor está colocando diante de nós, para a multiplicação da igreja, para a edificação do povo de Deus, para o anúncio do Evangelho. Como viveremos, irmãos? Em segundo lugar, viveremos levando essa mensagem poderosa, pregando esse Evangelho que transforma, que tem poder para salvar. Paulo escreveu na sua carta de Corinto aqui, aquela cidade, e aquela igreja existia naquela cidade por quê? Porque alguém foi lá pregar. Paulo foi lá levar o Evangelho, nas suas viagens missionárias ele levou o Evangelho. Alguém foi lá levar. Paulo levou. E depois Apolo fez o quê? Regou, continuou lá na igreja, desenvolvendo, edificando as pessoas, os corações. Paulo levou a palavra até lá. E Apolo continuou aquele ministério. Jesus Cristo nos manda levar o Evangelho a todos os lugares. E veja que no começo, saiu de Jerusalém, foi para a Judeia, Samaria e chegou até onde? Até os confins da terra. Até Olindéia, né? Até Olindéia, até o Cascata, até Belo Horizonte. Chegou a palavra de Deus, que bênção. Porque alguém começou lá. Um foi plantando, o outro regando, aí plantou mais, o outro regou mais, e foi levando até chegar aqui. No entanto, muitos lugares que foram ali o centro da evangelização no passado, estão tendo a sua fé diminuída. E aí nós podemos ver, nos dias de hoje, como que está a Europa, em termos de secularização, por exemplo. Nós temos igrejas grandes na Europa que estão paradas, não tem ninguém. Tem cidades que eram berço da reforma que estão precisando de missionários. Se hoje temos aqui no bairro Lindéia, a nossa igreja,
e temos o Evangelho sendo proclamado, proclamemos ainda mais, para que nós não tenhamos um futuro de diminuição da fé. Nós não queremos que isso aconteça aqui, não é? Pelo contrário, nós queremos que o Brasil se fortaleça na fé e não que enfraqueça. Mas olhando sim para o que tem acontecido na Europa, Estados Unidos, a gente vê que pode acontecer isso no Brasil. Contudo, nós continuaremos levando o Evangelho para que a fé se estabeleça, para que a próxima geração, como estivemos lá com a UPA, geração que está vindo, não é? E falei isso com os adolescentes lá, para que Deus fortaleça o coração deles, principalmente quando vai para a universidade. Tem uma estatística de que 70% dos crentes que vão para a universidade desviam. É grande, né? Então, a necessidade de pregar o Evangelho em casa, começa em casa, começa com o seu vizinho, começa ao seu redor, com aquelas pessoas com quem você se relaciona. Levar o Evangelho do Senhor. Levar o Evangelho do Senhor. E esse é o trabalho contínuo. Até quando? Até quando Cristo voltar. É interessante que Deus decidiu criar o mundo assim, não foi? 6 dias e descansou no 7º. Por outro lado, ele decidiu implementar o plano da redenção em milhares de anos. Milhares de anos. E também o descanso do 7º dia, o descanso vai ser o descanso eterno. Glória a Deus. Durante toda a eternidade. Então vamos anunciar nesse tempo que nós temos aqui, o Evangelho do Senhor, esperando aquele descanso que nós teremos todos juntos com Cristo na glória. Terceiro lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos glorificando a Deus por suas promessas. Nós não somos dignos de ser salvos. Aliás, merecemos a morte, é isso que nós merecemos. Contudo, Cristo nos deu a sua graça, nos separou para o serviço em sua obra, e além disso, nos prometeu um galardão eterno. Então glorifiquemos o Senhor pelas suas promessas, promessa que nos dá esperança, esperança da glória. E essa esperança que será confirmada, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Portanto, meus irmãos, continuemos servindo ao Senhor com gratidão em nosso coração, certos da colheita que recebemos aqui e que receberemos na glória eterna junto com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a liderança da sua igreja. Amém? Vamos orar.